estou mais distante de vocês, eu vou ficar sem a máscara. Estamos todos vacinados, né? Mas a prudência é sempre bom. E hoje, como estávamos conversando aí brevemente, após 2 anos e mais alguns dias, estamos de volta. E recomeçar é sempre muito difícil, porque nós precisamos criar um outro ritmo para o momento que nós estamos vivenciando. Não temos mais os momentos que nós vivíamos antes muito despreocupados, onde os abraços e os apertos de mãos eram mais calorosos. Hoje precisamos ter mais cuidado, mas não podemos abandonar o trabalho. O trabalho é precioso. E hoje o Adilson, na escala que ele preparou, coube a mim falar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que por coincidência, é o mesmo capítulo que eu estava fazendo lá no Kardec. Bem-aventurados os misericordiosos. Só os itens mudam um pouquinho, mas como a gente pega apenas uma linha dorsal, central, dá para falarmos bastante. Então, que o Mestre Jesus nos abençoe, que a sua luz permaneça sobre a seara, essa casa que acolhe a todos nós com o coração generoso que sempre teve, a espiritualidade que é extremamente carinhosa para com todos nós. A seara, quando nós adentramos a casa, respiramos espiritualidade. E não é uma espiritualidade que poderíamos dizer comum. Não. A seara respira o clima de responsabilidade dos encarnados que a dirigem, com honestidade, com hombridade, com compromissos firmemente determinados com o Mestre Jesus. O tema de nossa noite de hoje é misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. E no Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, é interessante o que aparece para nós logo no início, quando ele nos diz assim, e nós pouco prestamos atenção: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. É interessante que ele começa esse versículo com a partícula se. Se perdoardes. Ele não diz que somos obrigados a perdoar. Se perdoardes, é um condicional. Aos homens, as ofensas que vos fazem, ele está falando sobre o nosso livre-arbítrio de dar o perdão ou não, de compreender o perdão ou não. Vosso Pai Celestial vos perdoará, não tem partícula apassivadora. Aí ele continua e diz: mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. E quando pensamos sobre isso, nós começamos a pensar assim: o que é perdoar os nossos pecados? O que é perdoar o pecado do outro? Porque muitas vezes nós não somos misericordiosos para conosco. Nós não olhamos para nós com misericórdia. Nós não carregamos ainda a autopiedade de nos conhecermos. E, consequentemente, nós também não perdoamos o nosso próximo. Por que isso acontece? Porque nós somos treinados, não apenas nessa vida desde quando nós nascemos, para o revide. Nós somos treinados para a autodefesa. Nós fomos treinados para a preservação de valores que nós julgamos importantes, valiosos, preciosos, naquilo que nós
conquistamos no nosso dia a dia? As nossas coisas materiais. Pouco prestamos atenção até agora sobre as conquistas do Espírito. Por isso que predomina em nós ainda o egoísmo e as paixões primitivas. Enquanto nós carregarmos esse egoísmo quase que imperceptível dentro de nós, nós não somos capazes de ser mansos, nós não somos capazes de sermos pacíficos, nós sempre vamos revidar. Talvez não com a violência do passado, quando nós estávamos em outras encarnações, mas o nosso revide, ele existe, e ele se faz todos os dias, ou num impulso, ou num pensamento, ou numa conduta, mas nós revidamos. E esse revide desconsidera a lei soberana de Deus, que está acima de todos nós. As injunções humanas, os nossos fracassos, os nossos medos, as nossas fraquezas, as nossas inseguranças, estão sob a lei de Deus. E quando nós compreendemos que os juízes de Deus não são como os juízes da nossa humanidade, que nós conhecemos, o nosso judiciário aqui na terra, que eles não estão suscetíveis a erros. Os juízes de Deus não estão suscetíveis a erros. Eles não têm inclinações personalistas, gosto mais desse do que daquele, portanto a lei para esse é de uma forma, para o outro é de outra. Eles não têm interesses inconfessáveis. Eles sabem que a consciência de cada um de nós tem como modelo a consciência do Pai. E, portanto, toda a justiça que emana desses juízes de Deus, que Joana de Ângelo nos fala, ela é uma sentença de misericórdia, não de punição, não de castigo, não de um determinismo levado por aquilo que eu acho que é. Na lei de Deus, o perdão é superação do sentimento que nos perturba. Nós carregamos sentimentos perturbadores. E enquanto nós não nos libertarmos desses sentimentos perturbadores, a misericórdia não chega até nós, embora ela esteja disponível o tempo todo. Porque nós nos condenamos, achamos que o que fizemos em um momento de desequilíbrio, um pensamento que emitimos, é um pecado que nos afasta de Deus. E isso é o engano que nós carregamos. Ao tomarmos consciência de que nós erramos, pecamos, e que sabemos que estamos em aprendizado, que estamos avançando, que estamos caminhando para o futuro do Espírito, nós compreendemos a bondade de Deus. Nós compreendemos o que Jesus nos fala. Nós sabemos que o Mestre, ao nos dizer: vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei, é um ato de misericórdia, de amor. Quando Jesus diz, ao estar crucificado: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, não sabemos mesmo até hoje, não sabemos, é um ato de misericórdia. Quando Jesus diz para uma das entidades de luz que estavam ao lado dele no momento da crucificação, aguardando que ele se libertasse do corpo físico, para ir em festa para as moradas do Pai, Jesus pede por Judas, aquele que o havia traído, que no mesmo momento em que praticamente Jesus desencarnava, Judas se suicidava, se enforcava, perturbado pela culpa tremenda de ter traído o Filho de Deus. Mas Jesus pede a um desses anjos que vá até Judas para dizer-lhe que não há condenação eterna,
para dizer-lhe simplesmente o seguinte: terás que recomeçar. Misericórdia. Ser misericordioso, meus amigos, meus irmãos, ao nível do ponto em que Jesus se encontrava naquele momento, é ter o amor que o Mestre carregava em si, e nós ainda não temos. Por isso nós somos suscetíveis de errarmos bastante. Mas nós temos a inteligência, nós temos a lógica, nós temos a capacidade de compreender que Jesus, ao nos dizer que o Pai é bom, que o Pai ama, que Ele é uno com o Pai e que Ele nos ama, nós temos o direito da misericórdia, do perdão. Mas precisamos aprender a praticar esse perdão com o nosso próximo. Mas enquanto eu não me perdoo, eu não busco crescer em direção à luz, crescer em direção ao Espírito, eu não compreendo essa lei. Ela existe, ela está sobre mim, mas eu não a compreendo. Eu ainda não tenho a percepção do Espírito para entender que as leis de Deus são de misericórdia e não de punição. Nesse processo, quando nós estamos vivenciando, por exemplo, uma vingança, um ódio, nos deixando ferir pelas ocorrências aflitivas dos nossos relacionamentos, pai, mãe, filho, irmãos, amigos, inimigos, relações interpessoais do nosso dia a dia, quando nós nos vivenciamos essa vingança, esse ódio, essa vibração do não perdão, estamos fugindo das leis de Deus. E não é preciso que ninguém nos fale isso. Algo em nós está dizendo: não é esse o caminho. Cuidado. Mas nós fomos preparados para revidar. Nós somos preparados para reagir. E não ouvimos essa pequena voz nos alertando que não é o caminho. Quando nós nos detemos na mágoa, na queixa, no desalento, na tristeza, na raiva, nós vamos destilando amargura para todos os lados, com todos os que estão à nossa volta, mesmo para com aqueles que querem nos ajudar. Não preciso da sua ajuda, eu me basto. Não preciso que você me ampare. Essa mágoa, essa amargura, esse desconforto moral, não porque o outro causou, mas porque eu mesmo causei acontecimentos desagradáveis na minha vida. Quando eu vejo um filho desesperado e eu procuro ajudá-lo e ele não consegue ver aquilo que eu estou vendo. Quando eu vejo que o caminho que ele segue é um caminho de muita dor e muito sofrimento, a primeira reação nossa é reagir com raiva, reagir com uma certa agressividade, porque nós o amamos, mas não sabemos demonstrar esse amor, não sabemos ainda ser misericordiosos. Pedimos por ele, oramos por aquele que amamos, mas é o caminho que ele escolheu. Mas a misericórdia do Pai está ali, ele não está abandonado, ele não está sozinho, ele apenas não percebe que está cercado de amigos. Amigos que querem que ele adquira o respeito novamente por si, para que ele possa se levantar. E é nessa forma que os nossos comportamentos espirituais, não materiais, é que vão nos afastando das mensagens do Pai, das mensagens de Jesus. Ao dizer para todos nós, o Mestre Jesus, que os mansos e os pacíficos herdarão a terra, ele está dizendo que para nós sermos mansos e pacíficos, temos que aprender a ser misericordiosos, porque senão não herdaremos a terra. E quando ele ainda diz que daí não saireis enquanto não pagar o último ceitil, de que prisão ele está falando? De que prisão
prisão Jesus está falando que nós não sairemos enquanto não pagarmos o último sentido moral, ético da prisão da carne. Nós teremos que reencarnar nesse cárcere que nos ajuda, que nos permanece, que nos permite crescer, mas é uma prisão para o espírito. Quantos de nós, às vezes, nos pegamos pensando: como será o lado espiritual, que eu não me lembro? Como será que eu voltarei para lá? Voltará com a carga de misericórdia ou não, que você conquistou? O quanto você é manso, o quanto você é pacífico. E não estou falando da raiva do dia a dia. Essa raiva que de vez em quando explode em nós. Não podemos ter vergonha dessa raiva. Isso é algo que ainda nós carregamos e é muito mais forte do que nós desejamos. Não é isso. Essa raiva não tem nada a ver com misericórdia. Essa sensação de revolta do seu íntimo é apenas uma manifestação daquilo que ainda nós temos de agressivo em nós. Mas quando nós planejamos algo para atingir o outro, quando nós elaboramos, quando nós estudamos como prejudicar o outro, nós estamos sendo extremamente comprometidos fora das leis divinas. A nossa consciência vai identificar esses conflitos doentios em nós. E quando nós não perdoamos e continuamos ligados naqueles que nós odiamos. E não é só aqui. Nós não permitimos a nossa própria libertação. Somos assim carcereiros de nós mesmos. Entramos na nossa cela, fechamos a nossa cela, jogamos a chave fora e permanecemos presos com o nosso adversário. Ensinamentos de Jesus: ponde-te a caminho com o teu adversário e reconcilia-te com ele enquanto há luz. Porque quando a sombra chegar em nós, a noite chegar em nós, nós não conseguiremos mais perceber o sofrimento do outro. Não temos mais a percepção do mundo espiritual. E é nessa situação de vingança que nós vamos carregando no nosso dia a dia, que nós estamos aprendendo a nos libertar pouco a pouco, é que começam a surgir os transtornos mentais que nós vemos graçando, crescendo violentamente na nossa humanidade, gerando dilacerações, famílias estraçalhadas, corrompidas por desequilíbrios da própria mente. A tendência pela insatisfação do espírito por não encontrar respostas da vida, aqui mergulha nas drogas, mergulha no crime, mergulha na prostituição, mergulha no fanatismo. A misericórdia divina irá agir, mas de uma forma sem pessoalidade, agirá de acordo com a lei. E essa oportunidade, esse interesse que existe nas leis divinas é para que cada um de nós se reabilite na medida dos nossos erros, dos nossos pecados. Temos pecados leves, temos pecados médios e temos pecados muito pesados. O pecado leve é do dia a dia, quando eu me irrito com alguém, quando eu amanheço aborrecido, quando eu rejeito algo. É algo que incomoda mais a mim do que ao outro. Vamos dizer que um erro um pouco mais grave é quando eu disse, nós planejamos a desgraça do outro. Quando nós não perdoamos uma pequena dívida, quando nós falamos uma calúnia sobre aquele outro irmão, ao invés de conversar com ele diretamente. Mas um grande e pesado erro é quando o nosso arbítrio, quando nós estamos em posição de governo, em posição de direção, em posição de orientação, nós interferimos no livre arbítrio do outro. Quando eu, através de uma palavra, modifico o pensamento de alguém de uma forma negativa,
e esse pensamento se espalha, a minha responsabilidade é muito grande. Quando eu, numa posição de poder, espalho a fome e a miséria ou a guerra, eu respondo por cada erro que os outros cometem devido à minha atitude. Haverá misericórdia para mim? Claro que sim. Mas também não será um bem-aventurado, porque bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E para nós alcançarmos misericórdia, basta lembrar do Pai Nosso. O que o Pai Nosso nos diz? Perdoai as nossas dívidas, não é assim que nós oramos? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Bem, as nossas dívidas são perdoadas. Perdoamos os nossos devedores? Não. Que dívida Jesus está falando? As dívidas morais, as dívidas do Espírito, as dívidas do seu eu, as sombras que ele carrega ainda. Se ele não é capaz de perdoar nós, como é que o Pai, que está com o perdão espalhado entre nós teremos acesso a esse perdão? Não teremos, porque nós não perdoamos. Essa fala do Mestre Jesus está nos dizendo o seguinte: quando nós não perdoamos e levamos o ódio para após a morte do corpo físico, nós vamos continuar nesse combate no plano espiritual. Nós vamos continuar ligados àqueles que nós odiamos e não perdoamos. E não é algo da doutrina espírita, apenas, como alguns dizem, a doutrina espírita fala essas coisas para assustar as pessoas e atraí-las para o convívio das casas espíritas. Não é isso. Está lá no Evangelho. Quando nós estamos infelizes, ligados a alguém, estamos prolongando a situação dolorosa em que nos encontramos, sem qualquer benefício pessoal. Quando compreendemos isso e percebemos que está em nosso poder nos libertarmos daquele ao qual nós nos ligamos pela nossa vontade, nós caminhamos para o perdão de nós mesmos, não do outro. Porque o perdão para o outro é preciso que ele aceite o perdão. Ele aceite que eu peça o perdão e ele me conceda. Mas ele pode não conceder. Não. O mal que você me fez é muito grande. Não há como te perdoar. Não há como reparar isso. E é dessa forma que nós vamos encontrar a misericórdia do Pai mais uma vez. Aquele que perdoar de coração, sinceramente, o seu próximo, mesmo que o outro não o perdoe, está livre do seu compromisso. Nada irá impedir o nosso progresso espiritual, porque nós nos arrependemos, reparamos e seguimos a nossa jornada, enquanto aquele outro permanece no ódio, na vingança e no desprezo. Mas ele não tem mais permissão ou autoridade para nos prejudicar. A única forma dele nos alcançar é quando nós permanecemos ligados a ele na mesma vibração do ódio e do desprezo. E dessa forma que Jesus torna a falar em Mateus: se teu irmão pecar contra ti, errar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho um irmão. O que nós fazemos? Falamos com todo mundo, menos com ele. É bem assim. Nossa inferioridade nos dirige a esse tipo de consequência. Não temos a coragem de olhar no olho do irmão e corrigi-lo. Precisa muita confiança para isso. Por isso que quando Pedro fala das 7 vezes que deveria perdoar, ao invés de 3, e Jesus responde que é 70 vezes 7 vezes,
Nós achamos, e alguns até dizem, eu já falei isso muitas vezes, que a cada erro, cada pecado, você perdoará 70 vezes 7. Não é 490 vezes e acabou a tua cota. Não é isso. Não é isso. Mas é 70 vezes 7 vezes perdão para você. Você deve se perdoar quantas vezes for necessário para que você consiga avançar de uma forma suave após a morte do corpo físico, que vai nos libertar das nossas paixões, dos nossos medos, das nossas inseguranças. Nós estaremos sempre, a partir de um determinado ponto, dentro de uma conduta natural do perdão automático. Hoje nós nos obrigamos e às vezes não conseguimos, mas ao compreender que Deus permite esses conflitos que nós vivemos no nosso dia a dia, é para aprendermos como praticar o perdão, é para aprendermos a exercitar a capacidade de superar em nós o ódio, a vingança, a revanche, a perseguição, e deixar sair de nós aquilo que sequer desconfiávamos que carregávamos, a mansuetude. Nós não podemos, meus amigos, minhas amigas, permitir a sombra tomar conta de nós. A sombra que Joana nos fala são todos esses medos que nós carregamos, mas que tem um resultado desastroso em nós: a depressão, a esquizofrenia, a síndrome do pânico, o medo de conviver com o próximo, o isolamento. São sombras que estão em nós que não nos permitem crescer, não nos permitem respirar. E quando nós nos damos conta, nós estamos completamente alienados do convívio com o próximo. E tomaremos, a partir daí, os resultados da nossa própria escolha. Terminando o nosso encontro, falando ainda sobre a misericórdia é o complemento da mansuetude. O que quer dizer isso? Eu preciso ser manso primeiro, para que a misericórdia venha a completar o meu comportamento, a minha escolha. Pois aqueles que são misericordiosos são mansos e pacíficos. Eles não reagem, eles não carregam ódio, não carregam rancor, eles têm uma alma elevada, eles têm uma alma grandiosa. E quando nós esquecemos as ofensas, nós já podemos acreditar que a nossa alma é um pouco mais elevada do que a maioria dos que nós olhamos e percebemos por aí. Que nós já estamos um pouco acima do mal que tenta nos envolver, que tenta nos levar. A nossa irmã, Joana de Ângeles, nos diz assim: vivemos tempos de loucura, não nos deixamos enlouquecer. Vivemos tempo de medo, não tenhamos medo do amanhã. Confia em Jesus, confia no Mestre, acredite, porque o bem, por mais que pareça que não, está sempre conquistando o mal. Porque o amor é a única energia que não se contamina. Onde a luz do amor chega, as outras que não querem aceitar essa energia têm que se afastar, porque não conseguem contaminar a energia do amor. Por isso, terminamos dessa forma: a alma que é calma, cheia de mansuetude e caridade, está sempre em paz. A alma que está inquieta é aquela que ainda está navegando em mares tempestuosos da sua própria sombra. Terminando em cima do nosso horário, que a misericórdia do Mestre
nos acolha nessa noite quando formos dormir. Tenhamos uma noite misericordiosa, para que possamos no dia de amanhã acordar em paz, mais mansos e pacíficos. Que a luz de Jesus nos abençoe hoje e sempre.